Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje nós faremos a revisão de alguns códigos e funções a qual a gente já viu nesse curso de programação CNC básico para torno CNC no comando Fanuc. Antes de tudo, peço a você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like para estar fortalecendo o canal. Lembrando que quem quiser se tornar membro, você verá todas as aulas completas aqui no canal. Lembrando também que tem um e-book para programação CNC para torno no comando Fanuc e Sims, programação básica, certo pessoal? Para iniciantes. Então, vamos rever aqui o primeiro ciclo de desbaste longitudinal, que é o que a gente mais utiliza aqui no curso. Esse é o ciclo de desbaste longitudinal, ao qual a gente vai programar em 2 blocos. Para você ver, essa aula está na aula 4 e você pode ver a aula completa lá. Então a função G71 deve ser programada em 2 blocos subsequentes, visto que os valores relativos à profundidade de corte e sobre metal para acabamento no eixo transversal e longitudinal são informados pela letra U e W. Ou seja, essa função, no caso o eixo U e W, o eixo U está relacionado com o eixo, é um eixo secundário ao eixo X e o W secundário ao eixo Z. Nós vamos programar o G71 em 2 blocos. No primeiro bloco a gente vai programar G71U, que é o valor da profundidade de corte durante o ciclo, dado em raio, e o R é o valor do afastamento no eixo transversal para o retorno ao Z inicial. Então vamos tentar desenhar aqui um eixo. Se nós imaginar que aqui temos um eixo X e o eixo Z. Então, U é o valor da profundidade de corte durante o ciclo. Tentar desenhar uma... Não vai sair perfeito, mas é só para a gente ter um entendimento. U é o valor da profundidade de corte durante o ciclo, a qual a gente vai programar aqui essa profundidade, pessoal, para que a gente possamos, quando for fazer o desbaste, ir tirando a camada. Lembrando que esse valor é dado em raio, então o que eu tirar aqui, eu vou estar tirando aqui embaixo também. E o R é o afastamento no eixo transversal para o retorno ao Z inicial. Se aqui for o Z inicial, este ponto, quando eu programo, a ferramenta vai descer de acordo com o programado, vai fazer o desbaste longitudinal. Feito o desbaste, ela vai recuar o R, a qual eu programei, e volta ao Z inicial, a qual eu deixarei programada. Feito isso novamente, ela vai descer o programado, vai fazer o desbaste longitudinal e vai recuar o valor a qual deixei programado aqui no eixo transversal, para o eixo transversal. O valor de afastamento no eixo transversal para o retorno ao Z inicial, certo pessoal? Então isso é no primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai utilizar aqui a função G71 utilizando P, o Q, o U, que é o sobre metal, em relação ao eixo X, e o W, que é o sobre metal, em relação ao eixo Z, e o F, que é o avanço. O U é o sobre metal que a gente vai deixar para acabamento, e o W em relação ao eixo X, e o W, o acabamento em relação ao eixo Z. Então, pessoal, quando a gente já sabe, lembrando que se você está aqui pela primeira vez, não assista essa aula, assista a aula referente desde lá do início, para você entender. Aqui é mais uma revisão breve, somente para a gente estar revendo os códigos que a gente já viu. Então, o P é o número inicial do perfil e o Q é o final. Então, quando eu vou fazer a programação de uma peça, que eu vou iniciar a programação relacionada ao perfil, que nós temos ali a função preparatória e tudo, quando é a programação, as coordenadas em relação ao perfil da peça, a partir dali, do início, que vai representar o P, e o final, que é o Q, eu vou determinar em qual é o número do bloco. Então vamos supor que o início do perfil está no bloco N55. Eu vou colocar P55 e vamos supor que o final está no N90, que é o número do bloco. Então eu vou colocar Q90, onde inicia o perfil e onde termina o perfil. E vou indicar o sobremetal, quantos eu quero de sobremetal no eixo X e quanto eu quero de sobremetal no eixo Z, utilizando o U, que é o eixo secundário, e o W, o eixo secundário, em relação ao eixo Z. Então, temos que ter atenção aqui em relação ao eixo U, pois quando a gente está fazendo um torneamento externo, o valor do eixo U para sobremetal vai ser positivo.
Quando for interno, o valor vai ser negativo. E o U, ele aqui programado em diâmetro. Então esse U aqui no segundo bloco. No primeiro bloco é em raio. E o W positivo para sobremetal à direita e negativo para a usinagem à esquerda. Então quando eu falo à direita, eu estou falando de uma usinagem da direita para a esquerda. E negativo para a usinagem esquerda significa que eu estou fazendo a usinagem da esquerda para a direita. E o F é o avanço de trabalho aí que a gente vai estar trabalhando para fazer esse desbaste. Então, se você quer ter mais uma noção completa, assista a aula 4, que é lá que a gente inicia a falar sobre o ciclo G71. E nas seguintes aulas, tem vários exercícios ali mostrando a programação utilizando o G71, tanto para torneamento externo quanto para interno. Então, esse é o ciclo de desbaste longitudinal. E agora nós vamos ver o G70, que é o ciclo de acabamento. Como eu deixei o U e o W lá com sobremetal, então nós vamos utilizar o G70 para dar o acabamento final, deixando a peça aí com as medidas exatas. Esse ciclo é utilizado tanto para desbaste G71, G72 e G73, certo, pessoal? É para dar o acabamento final da peça, sem que o programador necessite repetir toda a sequência do perfil a ser executado. Então, o P e o Q a gente já conhece, é onde inicia o perfil, e o Q é onde termina o perfil. Quando eu programo o G70, eu posso também programar um novo avanço. Se caso eu quiser colocar um novo avanço, eu coloco ali o P, o Q e o F, que é o avanço de trabalho. Também, vamos supor, eu fiz a programação utilizando o G71 com uma ferramenta. Vou dar o acabamento, eu posso trocar de ferramenta. Então, troquei de ferramenta, vou colocar ali o avanço, a velocidade de corte, a aproximação, vou colocar tudo novamente, aquelas funções preparatórias para me fazer esse acabamento. Certo, pessoal? Ou então, caso eu vou utilizar a mesma ferramenta, eu só coloco o G70. Sempre antes do G70 eu coloco a compensação do raio da ferramenta. E depois desse bloco eu coloco a descompensação, certo? O G72 é o ciclo automático de desbaste transversal. Então nós vimos o desbaste longitudinal. O desbaste é transversal, certo, pessoal? Ele começa a fazer o desbaste dessa forma assim, desse movimento. Quando ele chega no final, no Z final, ele vem fazendo esse desbaste longitudinal, só que ele inicia transversal. Então a função G72 deve ser programada em 2 blocos subsequentes, visto que os valores relativos à profundidade de corte e o sobremetal para acabamento no eixo longitudinal são informados pela função W. Então note que no G72 o que muda aqui no primeiro bloco é que antes nós programávamos o G71 com U e aqui vai ser o W, que vai ser a profundidade de corte durante o ciclo, certo? Que é nessa relação aqui, essa profundidade. E o R é o valor de afastamento, o qual a gente já vimos, só que agora é para o retorno ao eixo X inicial. Então, se você olhar aqui nesse segundo bloco, não muda nada do que a gente viu, só muda aqui o G72, certo, pessoal? Então, início e fim do perfil, P e Q, sobremetal no eixo X, sobremetal no eixo Z, representado pela letra W, e o X representado pela letra U, que é o eixo secundário. Então, novamente no eixo U, temos que ter atenção, pois torneamento externo, positivo, torneamento interno, negativo. Sobremetal, positivo para sobremetal à direita do perfil, ou negativo para sobremetal à esquerda do perfil. E avanço de trabalho, representado pela letra F. Aí fala que a programação do perfil do acabamento da peça deverá ser definido da esquerda para a direita. Ou seja, geralmente a gente faz a programação da peça pegando as coordenadas da direita para a esquerda. Só que quando a gente utiliza esse ciclo, em regra, ele diz, nas apostilas a gente encontra dizendo que a gente tem que programar da esquerda para a direita. Só que eu já fiz um teste, já consegui programar da direita para a esquerda. Então você pode estar testando, utilizando esse ciclo, programando da direita para a esquerda. Para ter uma maior informação, assista a aula 10, que lá vocês vão ver. Então nessa aula 10 você vê que eu tenho a programação dessa peça. O que ocorre? De vez em eu fazer o que a gente normalmente faz, utilizando o G71, eu programo pegando o perfil da peça a partir do J, certo, pessoal? Então o início do perfil eu não vou considerar aqui, eu vou considerar aqui.
Então eu vou pegar da esquerda para a direita as coordenadas. E é desta maneira. Só que eu já fiz também da direita para a esquerda e deu certo. Vocês podem estar testando. Então aqui tem na aula 10 tinha lá o programa 007. Onde eu ia fazendo aqui passo a passo. Eu não vou ficar fazendo aqui porque já tem essa aula 10. Então aqui ó, o G72, W de 2, R de 1. Onde inicia o perfil e onde vai terminar o perfil. Sobre o metal de 1 mm e 2 décimos em relação ao eixo secundário, que é está relacionado ao eixo Z. Um avanço de 3 décimos. Então Z0, Z-43 foi aonde eu aproximei, que no caso é aqui, ó. Então eu já posicionei a ferramenta nessa posição. Só que eu estou em X86, certo? E, porque devido a essa coordenada aqui, então eu só movimentei em Z para Z-43. Aí vem G01, X80, coloquei um avanço de 2 décimos. Então eu estou aqui encostado agora, vou fazer o chanfro X74, Z-40. Depois X55. Estou nessa posição. X45, Z-20, fiz a parte icônica. Depois Z-15. X30. Z-3. E X24, Z0. Então estou nessa posição aqui agora. Vou dar. Só que presta atenção. Quando a gente está fazendo o torneamento da direita para a esquerda, a gente utiliza a compensação do raio utilizando o G42. Aqui agora que a gente está fazendo da esquerda para a direita, eu vou dar a compensação do raio utilizando o G41. Então, por isso que eu falo, se você está aqui pela primeira vez, assista as aulas que vocês vão ver falando sobre a compensação do raio e tudo. E a compensação do raio, programei o G70 para acabamento. E depois do G70, a descompensação do raio. Então, quando eu programo para o acabamento, a ferramenta ela vai retornar para a posição e vai vir dando um acabamento. Certo, pessoal? Então, essa programação, esse ciclo vai funcionar dessa forma. Ele vai vir fazer o desbaste nesse movimento, diferente, nesse movimento transversal, diferente do longitudinal, até chegar nessa posição. Quando chega aqui que ele fez esse primeiro desbaste, ele vem desbastando na forma já longitudinal. E assim também se dará o acabamento, nessa forma. Então, presta atenção. Em regra, segundo as apostilas, a gente utiliza a programação da esquerda para a direita. Eu já consegui utilizar o ciclo G72 da direita para a esquerda. Então você pode estar fazendo um teste. Depois vem as coordenadas que a gente já conhece. O próximo ciclo que a gente estudou foi o ciclo para canais de 75. Esse ciclo ele serve tanto para faseamento, tanto para canais. Então G75 nós vamos programar quando for fazer canais em 2 blocos, onde no primeiro bloco o R é o retorno incremental para quebra de cavaco, certo? Então o B-Dummy, a ferramenta que ela está fazendo no canal, ela vai estar aprofundando. O R é o retorno incremental para quebra de cavaco, certo, pessoal? Tem que ter esse R, senão vai quebrar a ferramenta. Esse é um dos casos que mais quebra a ferramenta, é esse. Então programei o R, a ferramenta ela faz o canal e retorna incremento, o valor do R programado para aquela quebra de cavaco. Então, segundo bloco, o X, diâmetro final do canal, é o diâmetro final, aonde vai terminar o canal. O Z é a posição final, onde termina o canal. Geralmente tem peças que tem mais de um canal, então você pode programar. Se estiver nessa sequência, pode programar o Z final. Se caso for só um canal, você programa onde termina aquele canal ali. Vocês verão daqui a pouco. P é o incremento de corte em raio, em milésimo de milímetro. É o que a gente vai programar de quanto ele vai estar aprofundando para estar fazendo essa remoção dos cavacos. Podemos colocar até aqui a profundidade de corte, né? Mas é o incremento de corte aqui. O que é a distância entre os canais incremental em milésimo de milímetro? Veremos daqui a pouco. E o F é o avanço de trabalho. Bom, pessoal, então vimos aqui cada função aqui, os comandos que a gente vai estar utilizando nessa função G75. Vamos ver a programação dessa peça. Então temos aqui, já vamos direto para a programação. Eu fiz uma aproximação G00X55. Essa peça de diâmetro dela é de 50 acabada. Eu
considerei que ela tem ali vamos considerar já o diâmetro aqui acabado para fazer o canal. Então, posicionei 5 mm acima aqui do diâmetro da peça em Z-20. Então, eu tenho 15 mais 5 mm, 20. Então aqui no caso estou considerando que o bedame, a ferramenta, ela tem 5 mm de espessura. Então, eu já coloquei aqui de acordo com o valor do bedame. Então vai fazer o canal certinho aqui com 5 mm de espessura. Então Z-20, G75 que é o incremento de afastamento para a quebra de cavaco. Então conforme eu aprofundo com a ferramenta, ela recua esse valor que no caso vai ser 1 mm. X30 é o diâmetro final, que é esse diâmetro aqui. Z-65 é onde vai terminar o último canal. Se você sair somando aqui as medidas, 15 mais 5, mais 10, mais 5 e assim por diante, até aqui, vai dar 65 mm. O P é a profundidade que eu vou estar aprofundando a ferramenta, de 2 em 2 mm. E o Q é a distância entre o canal, que nós vamos colocar aqui, como tem outros canais, eu vou colocar a distância, que é para fazer os próximos canais. Então vamos supor, eu fiz o primeiro canal. Para fazer o próximo canal, eu vou andar esses 10 mm, mais 5 mm, que é a espessura do bedame. Então, 15 mm. Só que eu vou colocar em milésimo, 15.000. Então, eu vou fazer esse canal. Ele vai dar mais 15 mm. E vai fazer esse outro canal e até esse último canal, que é onde eu programei o Z final. Certo, pessoal? Então, essa é a programação, como a gente vimos na aula 13, de canais. Uma peça com mais de um canal, com espaçamentos iguais aqui. Certo? Se você assistir as aulas, você vai ver que tem outros exemplos onde a gente utiliza o G75 para fazer o ciclo de canais. Já nesse outro exemplo, nós só temos um canal com a espessura de 4 mm. Se eu considerar que eu estou com um bedame ali com a espessura dele de 3 mm, novamente que eu coloquei o afastamento de 1 mm, o X final, que é 20 mm, Z-24 é onde vai terminar o canal, certo? Tem 20 mm mais o 4 mm da espessura do canal. Só que eu estou com uma ferramenta com espessura de 3 mm. Então, quando eu fazer esse canal, ainda vai faltar 1 mm aqui para deixar com a espessura correta. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a aproximação em X42, Z-23. Ou seja, eu estou colocando os 20 mais os 3 mm da espessura da ferramenta. Ainda vai faltar 1 mm ainda para fazer o canal, certo? Então, profundidade 2 em 2 mm no P aqui. Coloquei milésimo de milímetro e coloquei um Q, que é a distância de 1 mm, que é o que vai faltar para deixar com a espessura de 4 mm. E o avanço de 2 décimos, certo? Então, esse ciclo ele vai fazer o canal, só que aqui ainda vai estar com a espessura de 3 mm, ele retorna e faz esse outro 1 mm que ficou faltando, deixando assim com 4 mm. Terminando esse ciclo, ele volta para a posição G00x42, Z-23 e depois vem para essa posição em 0 Mach na qual eu programei, certo, pessoal? Então, na aula 13 você vai ver mais explicado esse ciclo. Aqui é mais uma revisão básica, rapidinho, só para a gente estar relembrando. Tem o ciclo de faseamento, que é o G75, a gente utiliza somente um bloco, diferente do canais, que a gente utiliza 2 blocos. Nesse ciclo, o X é o diâmetro final do faseamento, o Z é a posição final em absoluto, o P é o incremento de corte no eixo X, é de quanto em quanto a gente vai estar tirando. O Q é a profundidade de corte por passada no eixo Z. E o R é o afastamento no eixo longitudinal para retorno. Que no caso aqui, o incremento de corte não tem nada a ver com o que eu falei agora, pessoal. Aqui é a profundidade de corte, que é o Q, certo? E o R é o afastamento no eixo longitudinal para o eixo X. E o F, o avanço programado. Essa aula encontra na aula 14, vocês podem estar assistindo. Então vamos ver um exemplo aqui, a gente não vai fazer um faseamento, mas vai utilizar esse ciclo para fazer esse desbaste conforme fosse um faseamento. Então o que a gente vai fazer? Vamos programar o X, que é esse X aqui, esse diâmetro de 25, Z-30. Só que o P aqui, a gente vamos, que no caso é o incremento de corte no eixo X. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse diâmetro, ou no caso o diâmetro em bruto, certo? Que é que eu peguei X64. Então vamos por quê? Eu fiz o posicionamento em G00x64, Z-2. Certo, pessoal? Já andei com a ferramenta 2 mm para dentro. E eu programei aqui
o X, que é 25, Z menos 30, onde vai terminar, e o P de 20.000. O que a gente vai fazer? 64 menos 25, e você vai dar 39, você vai dividir por 2, vai dar 19,5. Aqui arredondei para 20, então coloquei aqui milésimo, 20.000. Esse vai ser o incremento de corte. E o Q de 2.000, que é a profundidade de corte, que eu vou estar tirando de 2 e 2 milímetros, correto? Então perceba que antes do G75 eu já descontei 2 milímetros. Vamos supor que eu zerei lá com Z0. Então eu já dei com a ferramenta 2 milímetros para dentro. Isso afastado da peça. Programei o G75. Já descontando 2 milímetros que eu vou estar tirando. Então a ferramenta ela vai descer faceando até o diâmetro de 25 e até chegar em Z-30. Isso ela vai estar tirando de 2 em 2 milímetros, correto, pessoal? Ao qual eu programei aqui em milésimo, com um afastamento de 1 milímetro e um avanço de 2 décimos. Após terminar esse ciclo, ela vai para essa posição de segurança, ao qual eu programei aqui. Essa é uma das formas que a gente pode estar utilizando o G75, mas eu utilizo somente para faceamento. Então, para faceamento, note que eu tenho uma peça de 80 milímetros de diâmetro e eu fiz um posicionamento em X85 Z4. Vamos supor que eu tenho 5 milímetros na face. 5 milímetros na face e eu vou tirar de 1 em 1 milímetro. Perceba que aqui eu programei o Q? 1000. Porque eu vou tirar de 1 em 1 milímetro, que é a profundidade de corte. Só que a gente programa em milésimo. E aqui X-2, que é o meu Z final. Por que X-2? Se eu dividir a peça no meio, eu vou imaginar que aqui eu tenho 80. Certo, pessoal? Que é, se a gente traçar uma linha simétrica aqui, uma linha de centro, a gente tem 40 para cima e 40 para baixo. Então, desse ponto até aqui, eu teria no centro aqui o 0, certo? A partir do 0 seria valores negativos até chegar em menos 40. Então aqui seria menos 40 e aqui 40 positivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou programar a ferramenta X-2 para ela passar do centro da peça, certo? Para passar do centro da peça. E meu Z final vai ser Z0. Isso significa, então, que eu usei minha ferramenta colocando Z5 e aqui eu já coloquei Z4 porque eu já estou descontando 1 milímetro a qual eu vou estar tirando. Então, descontei esse 1 milímetro e Z4. Então, o que a ferramenta vai fazer? Vai descer até X-2, vai passar do centro e vai tirar de 1 em 1 milímetro até chegar no Z0 para assim acabar o ciclo. Isso num avanço de trabalho em 2 décimos. Após isso, eu programei aqui novamente X85 Z3 e fiz o afastamento. Não tinha necessidade de eu estar programando isso aqui, porque após o ciclo a ferramenta pararia nessa posição inicial, certo? E depois eu posso afastar a ferramenta para uma distância mais segura. Então, para ver essa aula mais completa e um entendimento mais completo, assista a aula 14, pessoal. Ciclo de roscamento automático. Esse ciclo eu coloquei aqui conforme eu aprendi lá no Senai, certo? Então nós vamos utilizar esse ciclo para fazer uma rosca métrica, onde nós temos esses campos. Esse ciclo a gente programa também em 2 blocos, certo? Então o primeiro bloco, esses 2 primeiros campos, é o número de repetições do último passe. Esses 2 campos é a saída angular. Esse último 2 campos é o ângulo da ferramenta. Como a gente vai fazer uma rosca métrica, o ângulo vai ser de 60. Temos o Q, que é a mínima profundidade de corte, que vai ser dada em milésimo de milímetro, e o R, que é o sobremetalho para o passe de acabamento na rosca. Já que no segundo bloco, o X é o diâmetro final da rosca, o Z é o comprimento final da rosca, e o P é a altura do filete da rosca. O Q é a profundidade da primeira passada, e o F, aqui você não pode confundir, o F não é o avanço, o F aqui é o passo da rosca. Então nós temos algum exemplo aqui, tipo uma rosca M30 com passo 2,5, M35 passo de 1,75, e assim por diante, certo, pessoal? Esse aqui é o diâmetro inicial. O diâmetro final a gente vai calcular, vocês verão. Essa aula, para vocês verem mais completa, ela está na aula 15, pessoal. Então assistam essa aula. Então no primeiro bloco, nós vamos estar utilizando aqui uma repetição, então eu coloquei P01. Não vamos a saída angular, então deixa o 0, 0, 0. E o ângulo da ferramenta de 60 graus. O Q, que é a mínima profundidade de corte, vai ser de 100. E o R sobre a metade da rosca de 1 décimo. Então, esse diâmetro final, pessoal, que a gente quer saber é esse diâmetro aqui, ó. Porque o diâmetro inicial já está indicado, que é de 40 milímetros, que é esse diâmetro aqui. O diâmetro final é esse que está bem aqui, ó. Certo? Então, nesse bloco a gente vai programar o X, o Z, o P e o Q. Então vamos lá. Altura do filete, eu vou estar utilizando 0,65, é o que eu encontro aqui na minha apostila, vezes o passo. O diâmetro final da rosca, que a gente quer saber,
a gente vai pegar o diâmetro inicial, a qual é indicada aqui, como por exemplo M40, menos P, que vezes 2. O P é um valor que a gente vai calcular, tá certo? Que é esse P aqui, ó, 0,65 vezes o passo. Então este valor a gente vai multiplicar por 2 e subtrair do diâmetro inicial. A profundidade por passada, pessoal, a gente precisa do número de passadas. Esse número de passadas ele é indicado pelo fabricante da ferramenta. Então a gente aqui nas aulas a gente utilizou um valor hipotético, pois a gente precisa dessas informações relativas à ferramenta, certo? Então a gente vai utilizar essa fórmula para encontrar a profundidade por passada. Então nós temos aqui o exemplo dessa peça e eu quero calcular a altura do filete. Então perceba que nas duas roscas aqui o passo é de 1,5. Então eu pego 0,65 vezes 1,5, deu 0,975. Já encontrei a altura do filete, certo? Então agora eu quero o diâmetro final. Vou pegar o diâmetro inicial menos P, que é o que a gente já calculou, que é 0,975 vezes 2, subtraindo do diâmetro inicial. Então 20 menos 0,975 vezes 2 dá 18,05, 5 centésimos. Então esse é o valor, esse é o diâmetro que nós vamos encontrar aqui. Então aqui é x 18,05, z menos 20, aonde vai terminar a rosca. O P, que era a profundidade, nós vamos colocar 0,975 vezes 1000, vai estar em milésimo, que é igual a 975. O Q, que é a profundidade da primeira passada, nós teremos que colocar, lembrando que o P aqui é a altura do filete, certo, pessoal? A gente vai colocar em milésimos de milímetro. E a profundidade da primeira passada, a gente vai pegar esse valor, só que no caso a gente vai pegar 0,975. Se você já pegar assim ele multiplicado por 1000, você não precisa multiplicar aqui. Se eu pegar 0,975, aí eu vou ter que multiplicar por 1000. Então pegando esse valor, subtraindo ou multiplicando primeiro, aí vamos lá, pega esse valor, divido por raiz de 10, multiplico por 1000, eu vou ter um valor igual a 308. Essa é a profundidade da primeira passada. E o F, que é o passo da rosca de 1,5, certo? Então, dessa mesma forma, nós vamos calcular essa segunda rosca. E aí vocês encontram lá na aula 15. Vimos também o ciclo G83, que é o ciclo de furação, onde tem esses campos para a gente pode estar preenchendo, onde o Z é a posição final do furo, o Q é o valor do incremento, ou seja, de quanto em quanto eu vou estar aprofundando com a ferramenta para fazer a furação. O P é o tempo de permanência ao final de cada incremento. Então, eu fiz um incremento, eu aprofundei com a ferramenta. Ele pode estar parado ali em milésimos de segundos e depois recuar, certo? O R é o plano de referência para início da furação e o F é o avanço. Então, essa aula sobre ciclo de furação se encontra na aula 17. Tá aqui. Esse ciclo permite executar furos com quebra de cavaco com ou sem retorno ao ponto inicial depois de cada incremento de furação. Também podemos programar um tempo de permanência no ponto final de furação, como veremos. Então, na aula 17 vocês verão mais explicação sobre esse ciclo. Então, pessoal, aqui mostra cada incremento, certo? Aqui foi um incremento, aqui outro, e assim por diante. O R é o valor que a gente vai calcular, o Z final se encontra aqui, a posição inicial, né? E o F é o avanço. Assista a aula 17 que vocês verão mais completo. E o G80 cancela os ciclos da série G80, como de G83 ao G85, certo? Essa função é utilizada para cancelar os ciclos da série G80. Então toda vez que a gente utiliza um desses ciclos, a gente coloca depois do G80 para estar cancelando. Vimos também M99 como chamada e retorno de subprograma. Isso se encontra na aula 18, certo? Fala que o bloco contendo a função M98 deverá conter também o número do subprograma através da função P. Então lá na aula 18 eu explico melhor sobre o subprograma, certo? Então aqui temos o programa principal, aí quando ele lê aqui M98 ele vai abrir o subprograma, abriu o subprograma ele vai executar, depois de executar aqui, quando ele executa o outro subprograma ele já encontra um outro subprograma dentro desse subprograma, ele abre esse subprograma, executa o programa, chega aqui ele encontra M99, fim desse subprograma, ele retorna para esse segundo subprograma e executa.
Quando chega aqui ele encontra M99, ele volta para o programa principal, até chegar aqui no fim de programa, certo pessoal? Então assista a aula 18 para melhor entender. Caso seja omitido o número de repetições, o comando executará o seu programa uma vez. Vimos também o ciclo G74 como ciclo de furação, onde nós vamos programar em 2 blocos. O R é o retorno incremental para a quebra de cavaco no ciclo da furação. O Z é a posição final onde termina o furo. O Q é o valor do incremento da furação dado em milésimos de milímetro, ou seja, enquanto a gente vai estar aprofundando a ferramenta. E o F é o avanço de trabalho. Vimos também o ciclo G78 como ciclo de roscamento semi-automático, onde a gente vai programar o X, que é o diâmetro do roscamento. O Z é a posição final do roscamento. O R é o valor da conicidade incremental quando tiver conicidade. Caso não seja uma rosca cônica, a gente não programa o R. O Q é o ângulo do eixo árvore para a entrada da rosca. Se houver necessidade, a gente programa. E o F, que é o passo da rosca. Então nós vimos esse exemplo lá na aula, que se encontra na aula 21. Calculamos a altura do filete, 0,65 vezes o passo. Depois pegamos o diâmetro inicial menos P vezes 2, que o P é esse valor que a gente encontrou, a altura do filete. Pegando o diâmetro inicial menos o valor, que é a altura do filete vezes 2, dá 23,0,5, que é o diâmetro final que a gente quer chegar. Se eu pegar o diâmetro inicial menos o diâmetro final, eu vou saber que eu tenho 1,95 milímetros para estar tirando aí de material, para estar fazendo essa rosca. Então eu vou dividir esse valor em passada. Na primeira passada eu vou tirar 8 décimos, ficando assim 1 milímetro e 15 centésimos. Depois eu vou tirar 6 décimos de milímetro, ficando 55 centésimos de milímetro. Na terceira passada 4 décimos, ficando 15 centésimos de milímetro. E na última passada eu tiro esse 15 centésimos de milímetro. Assim concluindo a rosca. Então perceba que é um roscamento semi-automático, pessoal, pois eu fui determinando cada passada que eu vou tirar em cada passada, certo? Então assista a aula 21 para melhor entender esse ciclo G78. E o G73 foi o que a gente viu na última aula, que é o roscamento passo a passo. Esse aqui já é diferente ainda do G78. Então, como eu já falei nisso na última aula, eu não vou ter necessidade de estar repetindo aqui, certo pessoal? Então esse foi um dos principais ciclos e funções que a gente utiliza na programação em torno do CNC, que vale a pena você estar aprendendo. Você já vai estar conseguindo fazer várias programações de peças, certo pessoal? Essas programação manual, através do comando digitando na máquina ou digitando no computador e depois jogando para a máquina, correto? Então lembrando que tem a apostila aí, o e-book para torno CNC em comando Fanuc e Siemens, uma programação básica para quem está iniciando, certo? E quem quiser se tornar membro vai estar ajudando o canal. Além disso, você pode estar assistindo as aulas completas. Então, peço a você se inscrever no canal e até uma próxima.